E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do cânon bíblico, né? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, critérios que foram usados para que esse livro fizesse parte daquilo que a gente tem como palavra de Deus. Então é isso que a gente vai ver um pouquinho sobre na nossa aula de hoje. Então, como a gente sabe, a gente está no nosso módulo 1 de Bibliologia e essa aula é a aula 3. Espero que vocês tenham visto a primeira e a segunda e agora a gente vai para a nossa terceira aula. Então vamos lá, vamos ver nossos slides aqui. O que a gente vai ver um pouquinho sobre o cânon bíblico, né? Então, o que é cânon? A gente fala sobre o cânon bíblico, mas o que é isso? O que é essa palavra que a gente usa, que muitos de nós a gente não tem o costume de falar disso. Então, cânon é quase que literalmente uma régua, um pedaço de cana que eles usavam para fazer medições. Então eles usavam isso naquele período lá bíblico para fazer medições. Eles começaram a falar: esse livro aqui ele faz parte do padrão, né? Ele tem um padrão bíblico. Ele é um livro autoritativo. Então eles começaram a usar essa palavra para falar sobre um livro canônico, um livro que faz parte do padrão bíblico. Então a palavra cânon foi registrada pela primeira vez para se referir aos livros sagrados com Atanásio em 350 depois de Cristo. Então a gente percebe que não foi uma coisa logo que os primeiros cristãos começaram a falar. A gente percebe que isso foi se construindo, assim como a palavra Bíblia não foi falada logo no começo, se referindo aos livros, a palavra cânon também não foi desde o comecinho utilizada para se referir aos livros sagrados, né? Então Atanásio vai registrar isso em 350 depois de Cristo, no quarto século, ele vai falar sobre isso. Então, sinônimos de cânon. A gente pode falar que são as escrituras sagradas, escritos autorizados, livros proféticos. Todos esses são sinônimos daquilo que a gente fala. A gente pode usar livros canônicos, né, ou escrituras sagradas, ou escritos autorizados, ou livros proféticos. Todas essas coisas são sinônimos. Então a gente vai ver algumas coisas sobre formas erradas de determinar a canonicidade de um livro. Então, para a gente ter um pouquinho de noção, nem sempre a gente já pegou no começo, né? A Bíblia não tinha já formado esse formatinho aqui. Então, eram rolos, eram livros, nem todo mundo sabia ler. Não tinha, nem todo mundo tinha acesso a isso. Ficava onde? Ficava no templo, depois ficavam nas sinagogas, né? Algumas pessoas ricas tinham cópias na sua casa. No Novo Testamento, isso ficavam com algumas pessoas, os rolos dos livros bíblicos, as cartas que eram escritas, não era todo mundo que tinha, então era muito espalhado. Então a gente não tinha esse livro fechado aqui que a gente olha e fala, essa é a Bíblia. Eram vários livros e no período em que eram escritos os livros bíblicos, os livros do nosso livro canônico, também tinham outros livros que eram escritos. Então, não tinham só esses livros escritos, tinham outros livros que também estavam sendo produzidos por judeus, por cristãos, por pessoas daquela época. Então, eles precisavam perceber, determinar quais eram os livros que eram palavra de Deus, que eram inspirados por Deus. E isso precisava de critérios, eles estavam pensando, não foi do dia para a noite que surgiu esses livros aqui, foi um processo. Então alguns falavam assim, a idade determina a canonicidade. Então olha, se esse livro aqui é um livro muito antigo, então ele é um livro que com certeza é canônico. Se ele passou por todos esses anos, ele com certeza é canônico. Mas não necessariamente. Eles percebiam que tinham livros que realmente eram antigos, mas eles tinham erros, eles tinham falhas, eles tinham incoerência com os outros livros canônicos, então eles olhavam e falavam, não, esse não é esse não é um critério que a gente deva usar sempre, ou não é um critério que a gente deva usar.
Um outro critério que eles usavam, mas que também não era um critério legal, era a escrita hebraica determinava a canonicidade. Então alguns iam falar assim, olha, o livro do Antigo Testamento, se você vê que ele está escrito em hebraico, ok, é porque ele é um livro canônico. O hebraico é a língua de Deus, né? A língua que Deus escolheu para se revelar aos homens. Só que eles também começaram a perceber que tinha alguns outros livros que estavam em hebraico, mas que não eram palavras de Deus. Então eles olharam, então, ok, então não é suficiente ser escrito em hebraico. Tem que analisar outras coisas também. Um outro termo aqui, uma outra forma errada, era que a concordância com a Torá determinava a canonicidade. Então alguns falavam, olha, se concorda com a Torá, então é canônico, então foi Deus que inspirou. Mas nem sempre, poderia ser um livro bom, um livro religioso, um livro que concordasse, mas que não foi inspirado por Deus. Nem todos os livros que concordavam com a Torá eram inspirados por Deus. Alguns falavam também, o valor religioso determina a canonicidade. Só que tinham vários livros daquele tempo que realmente tinham cunho religioso, tinham valor religioso, mas não eram canônicos. Às vezes tinham falhas, tinham erros. Né? Então eles perceberam que esse também não era um critério bom para ser utilizado para ver quais eram os livros canônicos. A gente vai ver aqui um pouquinho sobre a visão do cânon humano, né? Ou se a gente considerasse assim como as pessoas que falam que isso foi um processo puramente humano, que esse livro que a gente tem é uma coisa humana, escrita por homens, somente por homens. Então eles falavam assim que os livros eram normais e não sagrados. Então eram livros que as pessoas iam escrevendo normal, né? Tinham escritores, tinham autores, e elas iam escrevendo lá aleatoriamente. Mas alguns vão falar que as comunidades determinavam que os livros eram sagrados. Então tinha uma comunidade de judeus, de pessoas lá que estavam juntas e eles tinham esse livro e eles por algum motivo falavam, olha, esse livro aqui é sagrado, a gente está considerando ele, determinando que ele é um livro sagrado para a gente. Então alguns vão falar que funcionava assim o negócio. Alguns vão falar que os livros eram canonizados para provar alguma doutrina que estava sendo atacada. Então, vamos dizer que eu tenho uma comunidade, que eu faço parte de uma comunidade, e que na minha comunidade, por exemplo, eu vou dizer que existe ressurreição. Só que aí tem alguém aqui fora que está falando que não existe ressurreição. Mas eu tenho um livro que diz aqui, comprova que tem ressurreição, tem um exemplo de uma pessoa que foi ressurreta e tal. Então eu vou falar, olha, esse livro aqui, ele é canônico, ele é a palavra de Deus. Então muitos vão falar que os livros canônicos surgiram dessa forma. E não foi assim. Então, até algumas pessoas que defendem esse tipo de teoria, eles vão dizer que Deus estava cuidando disso aí, mas não foi desse jeito. Vamos ver um pouco da visão do cânon como obra divina. Né? Então, os livros foram inspirados por Deus. Deus moveu, como a gente já viu na aula passada, Deus moveu o coração de homens escolhidos, para que escrevessem exatamente aquilo que ele queria que fosse escrito. Eram autoritativos desde quando chegaram na mão do povo de Deus. Então, assim que eles estavam sendo escritos, eles já eram palavra de Deus, eles já eram autoritativos. Né? E aí a canonização é apenas o que? Um reconhecimento da autoridade do livro. Então, imagina se eu sou o profeta Jeremias, eu estou escrevendo, eu já estou escrevendo uma coisa que é a palavra de Deus. Aquelas profecias lá já foram vindas de Deus, já estão lá. Quando chega na mão de outra pessoa, elas só têm a responsabilidade, o trabalho de reconhecer que aquilo é um livro inspirado por Deus, que aquilo é um livro canônico, que aquilo é palavra de Deus. Então não é que elas vão determinar, elas só vão apenas, elas vão reconhecer. Aquele grupo de pessoas vai ler aquele livro, vai olhar e vai falar, realmente esse livro a gente percebe que é inspirado por Deus. Formação do cânon bíblico, princípios para a descoberta da canonicidade. Então, a autoridade de um livro. Muitos livros que a gente tem, eles vão falar que é palavra de Deus vinda a pessoa tal
para o público tal. Então eles mesmos, neles, eles já têm autoridade escrita neles, né? Vou falar palavra de Deus vinda ao profeta tal, no ano tal, no período tal. Então esses livros já são considerados. A autoria profética foi escrito por um servo de Deus. Por exemplo, no Novo Testamento, quem tinha autoridade, né, assim como os profetas no Velho Testamento, eram os apóstolos. Então, aquilo que os apóstolos normalmente falavam, escreviam, eram considerados como escrituras, eram considerados como canônico, inspirados por Deus. Eram aqueles homens que tinham sido escolhidos por Jesus, andaram com Jesus, foram enviados por Jesus. Então, aquilo que eles escreviam tinham status já de palavra de Deus. Confiabilidade de um livro. Livre de qualquer erro ou incoerência. Então eles olhavam, analisavam um livro e falavam: esse aqui não tem nenhuma incoerência com o resto dos livros e não tem nenhuma falha. Então esse livro aqui a gente considera ele, reconhece que ele é canônico. Natureza dinâmica do livro, a gente já falou um pouquinho sobre isso, que é a sua capacidade de transformar vidas, né? Aquilo que é a palavra de Deus tem um grande poder na vida de quem crê, na vida de quem está lendo. E quem está lendo e crê e deixa que aquilo faça parte e deixa com que Deus fale com a pessoa. E o último aqui é a aceitação do livro pelos receptores. Então, no Novo Testamento, por exemplo, Paulo escrevia as cartas, né, ou Pedro escrevia as cartas, ou algum evangelista estava escrevendo seu evangelho, e aqueles que estavam recebendo, aquele grupo de pessoas, aquelas igrejas, eles reconheciam e eles recebiam aquilo como palavra de Deus. Então aquilo era um reconhecimento. Então vamos dizer que num grupo de 1000 pessoas ou 1000 igrejas, onde duas igrejas talvez não considerassem aquilo, era reconhecido como palavra de Deus, né? Então o papel daqueles que recebem o livro também era importante, né? Porque o Espírito Santo agia neles para que eles reconhecessem que aquilo era a palavra de Deus. Então a gente termina aqui nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula que vem, sobre a formação do cânon. Existem alguns detalhes que é legal da gente ver, mas esses critérios são básicos para que a gente perceba como é que foi formado. Lembrem-se que a gente nem sempre teve a Bíblia do jeito que a gente tem. Todos os livros juntinhos, tudo aqui certinho na nossa mão. No começo eram livros espalhados, cada um tinha um, não era todo mundo que tinha acesso, e tinham outras literaturas sendo feitas, então era necessário que o povo de Deus organizasse isso e organizasse num grupo para que as pessoas pudessem olhar e falar assim: esse aqui é a palavra de Deus, esse aqui é canônico, esse aqui não é, tem o seu valor, é bom, é interessante, mas não é a palavra de Deus. Então isso foi um processo que aconteceu durante, às vezes, séculos, né, entre o povo de Deus. Essa foi nossa terceira aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse assunto e a gente continua na nossa quarta aula. Até lá!